Graças a paz, meus irmãos, boa noite a todos. Quero convidá-los a abrir no texto do Evangelho de Lucas, no capítulo de número 7. Lucas, capítulo 7, a partir do versículo de número 36. Do 36 ao 50. Todos encontraram? Acompanhe com a Bíblia que você tem em mãos, o diz a palavra do Senhor. Convidou um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. E eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. E, estando por detrás aos seus pés, chorando, regava-os com suas lágrimas e os enxugava com os próprios cabelos. E beijava-lhe os pés e os ungia com unguento. Ao ver isto, o fariseu que o convidara disse consigo mesmo: se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, porque é pecadora. Dirigiu-se Jesus ao fariseu e lhe disse: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. Ele respondeu: dize-a, mestre. Certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Não tendo nenhum dos 2 com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Respondeu-lhe Simão: suponho que aquele a quem mais perdoou. Replicou-lhe, julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Esta, porém, regou os meus pés com lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Não me deste ósculo. Ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta, com bálsamo, ungiu os meus pés. Por isso te digo, perdoados lhe são os seus muitos pecados, porque ela muito amou, mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então disse à mulher: perdoados são os teus pecados. Os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher: a tua fé te salvou, vai-te em paz. Vamos orar mais uma vez, meus irmãos. Bendito Deus, nós o louvamos a Ti, porque o Teu perdão nos alcançou, a Tua misericórdia esteve sobre nós. E Te rogamos nesta noite, ó Senhor, que o Senhor faça transformação, a mudança naqueles que ainda não Te conhecem e que precisam abrir os seus olhos para Ti. Mas também, ó Deus, nos faz enxergar que não é por pertencermos a uma igreja cristã, a frequentarmos cultos cristãos, a pertencermos a um hall de membros de uma determinada igreja, que de fato, Senhor, podemos estar em Tua presença e Te honrar. Mas que o Senhor, ó Deus, nos faça enxergar
quão miseráveis somos e dependente de Ti, Senhor, nós somos. E aos Teus pés sempre está. Nos ajuda, Senhor, nesta noite, e que a Tua palavra fale aos nossos corações e mude cada um de nós naquilo que precisa ser mudado. Assim nós Te oramos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, eu atribuí um título a essa mensagem, mas ele não aborda muito bem o que trata o texto em si. Eu coloquei: Deus perdoa pecadores. É verdade, o texto trata disso aqui. Mas eu diria que Deus perdoa pecadores arrependidos. E isso também trata o texto. E talvez, se nós tivéssemos ampliado um pouco mais, nós poderíamos dizer que aqueles que têm consciência dos seus próprios pecados, estes se arrependerão e serão perdoados. Talvez sintetize melhor aquilo que nós acabamos de ler nesta noite. O Senhor costumava a nos trazer lições, ou a trazer lições àqueles que estavam ao seu redor por meio de parábolas. E essa parábola que o Senhor traz à tona para ensinar aqueles que ali estavam, principalmente aquele homem que era um anfitrião, que recebera Jesus em sua casa, ela nos traz, de fato, algo muito interessante, meus irmãos. Alguns de nós têm consciência de seus pecados, dos seus próprios pecados. Outros, porém, meus irmãos, embora saibam o que é o pecado, ou o que seja pecado, não enxergam-se a si mesmos, não se enxergam como pecadores. E, portanto, estão longe de buscarem o perdão de Deus. Esse texto exemplifica muito bem isso. Está ali aquele homem e aquela mulher. Há uma diferença de postura diante de Jesus Cristo. Todos nós sabemos que ninguém estará na presença de Deus sem ser purificado de seus pecados. E as Escrituras apontam apenas uma única maneira para a nossa purificação: Jesus Cristo. Diz a palavra do Senhor: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Mas veja, se confessarmos, Ele é gracioso para conosco. Jesus é a única saída para todos os pecadores da face da terra. Eu, você e qualquer outro só subsistirá na presença de Deus por meio do perdão que há em Cristo Jesus. Mas o nosso maior problema, meus irmãos, é sempre acreditar que o outro precisa de perdão e não nós mesmos. Afinal, eu não sou um assassino, eu não sou um ladrão, eu não sou um adúltero e etc. Às vezes nós temos uma concepção de nós mesmos que até dizemos: eu sou uma pessoa boazinha. Nós sempre nos colocamos acima das demais pessoas. Eu não sou como muitos homens e mulheres por aí. E aquele homem que ali estava também se via assim. Olha essa mulher pecadora. Esse homem não é profeta, porque se ele fosse profeta, ele sabia quem é que está ali se achegando a ele. No texto, meus irmãos, que nós acabamos de ler, encontramos exatamente um personagem
com este mesmo pensamento, de que os outros são mais pecadores do que ele mesmo. Simão não se via como pecador, pelo menos como deveria, mas identificava os pecados dos outros. Embora haja diferença entre pecados, e por isso há nas Escrituras diferença de punição para certos tipos de pecado, a verdade é que todos os pecados, quer avaliemos como grandes ou pequenos, separam o homem de Deus. E apenas por meio da aliança da graça em Jesus Cristo, somos reconciliados com Deus e livres da punição. E talvez fosse isso que estivesse fugindo da percepção daquele homem. E ele apenas observasse aquela outra mulher e não olhasse para dentro de si mesmo. Talvez os seus pecados não fossem tão evidentes, talvez não fossem tantos quanto, mas ele era um homem pecador. Observemos um pouco esta cena aqui, meus irmãos. À medida que nós vemos, ou à medida que se vê uma mulher chorando, amargamente, com um coração arrependido, um homem bem conceituado aos olhos do contexto da época, apenas consegue julgá-la como uma mulher pecadora. A religiosidade pode nos cegar. Isto é um fato. A religiosidade pode fechar os nossos olhos para os nossos próprios pecados. A falta de entendimento sobre aquilo que todos nós somos, isto é, pecadores, nos afastará de uma verdadeira experiência de arrependimento. Quantos não vivem fazendo aquilo que não é agradável a Deus, mas não tem mais a chama do arrependimento. Acha normal e acha que é melhor do que os outros mesmo. Então Jesus, diante desta cena, de um homem que julgava aquela mulher que ali estava, que estava ali arrependida, chorando aos pés de Jesus, Jesus apresenta uma parábola, porque aquele homem julgou o próprio Cristo. Ora, se esse homem fosse profeta, ele saberia quem é essa mulher. Nesta parábola, meus irmãos, ele faz uma comparação de dívida. Uma muito grande e outra pequena. Uma 10 vezes maior. Um devia 500 denários, o outro 50 denários. Mas o que Jesus chama a atenção aqui, meus irmãos, para aquele homem, é que, embora a dívida de um fosse muito grande e a outra um pouco menor, ambos não conseguiam pagar aquela dívida. Os dois, aquelas dívidas para ambos eram impagáveis. Essa é a chamada de atenção de Jesus para aquele homem, que estava julgando os muitos pecados alheios. Mas Jesus estava trazendo à tona que, mesmo aqueles que não eram tão envolvidos nos lamaçais do pecado, vamos dizer assim, também tinham uma dívida impagável. Assim somos nós, meus irmãos. Uns podem ter muitos pecados, outros menos, mas todos não têm como pagar as suas dívidas. É isso que nos ensina aqui no texto bíblico. Perceba isto claramente declarado no texto. E aí eu quero chamar a atenção para
a nossa incapacidade como homens e mulheres diante de Deus de nos justificarmos a nós mesmos. Nós precisamos que a nossa dívida seja paga, e ela foi paga. Paga por alguém que era capaz de pagar. E este alguém é Jesus Cristo, só Jesus. Só Ele pode pagar a minha e a sua dívida. O próprio fariseu, meus irmãos, ao avaliar a parábola e ao responder o questionamento de Jesus, chega a uma conclusão correta. Porém, ele não conseguia enxergar que isso se aplicaria a ele mesmo e àquela mulher. O problema de quem não se vê tão pecador, que acredita que peca menos que os outros, é que dificilmente vê o perdão da sua dívida como algo gracioso e grandioso. E esta miopia espiritual, meus irmãos, expele todo o senso de gratidão a Deus. Ou a gratidão se torna farisaica. Isto é, a gratidão das pessoas que não enxergam as suas próprias faltas e a gravidade das suas faltas diante de Deus, e acham que de alguma forma merecem o perdão dos seus pecados, porque afinal de contas não foram pecados tão graves assim. Essas pessoas passam a ser pessoas que não têm uma gratidão genuína pela obra de Cristo, pela graça de Deus. Eles externam uma gratidão falsa, não passando de um auto-engano. Por outro lado, não há dúvidas de que quem reconhece mais sua condição miserável de pecador, retratado na parábola como que tem a maior dívida, valoriza ainda mais a graça e o perdão de Deus. Nós somos assim. Nós somos assim. Por isso é imprescindível você reconhecer quem você é diante de Deus. Não diante dos homens. Esta comparação mostra-nos algo importante. Embora o fariseu tivesse convidado Jesus para cear em sua casa, ele demonstra não precisar de Jesus, nem de seu perdão. Ele não se julga pecador. Embora muitos estejam aqui nesta noite e em tantos outros lugares reunidos para cultuarem a Deus, suas ações cotidianas, suas irreverências no culto público e seus descasos com Cristo e seu Evangelho demonstram a mesma atitude de Simão, o fariseu, que convidar a Jesus a estar em sua casa. É a mesma atitude, é a mesma frieza espiritual. Estão na presença de Deus, ali estava o Filho de Deus, ali estava o Cristo. Estão na presença de Deus, mas não o tratam como Deus. Jesus evidenciou a má atitude daquele anfitrião. Ele quebrou algumas regras básicas da hospitalidade dada a um rabi. Ele não recebeu Jesus como digno de honra. Porém, uma mulher descrita por aquele homem como pecadora, traz um grande ensinamento que ele havia desprezado em relação ao Mestre. Meus irmãos, percebam que foi a visão que cada um tinha de seus próprios pecados que levou a atitudes de honrar ou desonrar o Mestre. Aquele homem desprezou Jesus, recebeu Jesus em sua casa, mas não fez o que todo anfitrião deveria fazer quando convidava um rabi, que era honrá-lo, tratá-lo como rabi, tratá-lo como mestre.
E havia uns rituais para fazer ali. Por isso que Jesus traz aqui dizendo: olha, você não lavou os meus pés? Eu cheguei aqui. Você não me recebeu com um ósculo, não me deu um beijo. Enfim, ele não fez nada para honrar aquele mestre que estava ali. Mas aquela mulher tomou uma atitude muito mais profunda, muito mais elevada. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas essa mulher, ela usa algo precioso nos meus pés. É a visão que nós temos de nós mesmos, que fará com que a nossa postura diante de Deus, diante do Filho de Deus, seja uma ou outra, meus irmãos. É esta visão. Algo aprendemos claramente aqui: a forma como você se vê te aproxima ou te afasta de Deus. Não importa o quão perto você parece estar. Estavam ali os dois, muito perto de Jesus, mas um estava muito distante, enquanto o outro estava muito próximo. Ambos estavam bem perto de Jesus, mas na verdade só uma estava realmente perto. Simão era um fariseu. No nosso contexto atual, meus irmãos, muitos o classificariam como um homem de Deus. No entanto, ele não via que precisava do perdão do Filho de Deus. Eis o seu grande erro, e espero que não seja o erro de nenhum de nós aqui. Veja como Jesus destaca a honra recebida da mulher com que lhe cabia receber do fariseu e não teve. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês tu esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés, mas esta regou-me os pés com lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Não me deste ósculo, mas esta, desde que entrou, não me tem cessado de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta ungiu-me com os pés com unguento. Enquanto por parte da mulher vemos atos de arrependimento, devoção, humilhação extrema, o outro mostra dureza e soberba. Só nos aproximaremos verdadeiramente de Deus em humildade. Em humildade, meus irmãos. Não há outro caminho de nos aproximarmos de Deus senão reconhecendo que nós precisamos dele e da sua misericórdia. Jesus nos ensina, e aí eu vou encerrar, através dessa parábola, que a graça é imerecida para todos nós. Todos, sem exceção, do mais religioso ao mais vil pecador, eles recebem graça imerecida. Todos nós devemos recorrer ao perdão de Deus. Então não ache do alto da sua empáfia que você não precisa se arrepender de seus pecados e se voltar para Jesus. Todos nós necessitamos do perdão de Deus. Todos nós somos carentes de sua misericórdia e de sua graça. Percebam, meus irmãos, que o tema central na parábola é a graça de Deus em perdoar pecadores. Uma graça imerecida, um perdão de uma dívida que nenhum de nós era capaz de pagar. Mas Jesus Cristo pagou esta dívida em nosso lugar. Deus perdoou todos os nossos pecados em Jesus Cristo. Como nos ensinou o apóstolo Paulo, vocês estavam mortos por causa dos seus pecados e da incircuncisão de sua natureza humana. Então Deus lhes deu vida com Cristo, pois perdoou todos os nossos pecados. Ele cancelou o registro de acusações contra nós, removendo e pregando na cruz. A gratidão
pelo perdão alcançado, é sinal de salvação. E essa gratidão só acontecerá se tivermos a real percepção da nossa miséria, que nos levará aos pés da cruz. Nesta noite, eu gostaria de lembrar a todos vocês o que registra o profeta Samuel. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Nesta noite, Deus nos mostra a nossa necessidade de Jesus Cristo. Ele nos convida a olharmos para as nossas misérias, meus irmãos, os nossos pecados e não os dos outros, é os nossos, é para nós mesmos que nós devemos olhar. Só assim honraremos o nosso Senhor como lhe é devido e lhe seremos gratos por tão grande salvação. Que todos nós possamos declarar como salmista nesta noite: todo o meu ser louve o Senhor, que eu jamais me esqueça de suas bênçãos. Ele perdoa todos os meus pecados e cura todas as minhas doenças. Ele me resgata da morte e me coroa de amor e misericórdia. Eu encerro dizendo: venha para os pés de Jesus como aquela mulher em arrependimento. Venha para Jesus, porque só Ele dará perdão. Só Ele detém o perdão e a graça para todo pecador. Feche seus olhos. Senhor, eu te louvo nesta noite por causa do teu amor por nós, por ter nos dado o teu Filho bendito, Jesus Cristo. Porque, Senhor, olhando para nós mesmos, reconhecemos, Deus, que estaríamos perdidos sem o teu Filho. As nossas obras denunciam ao Senhor que nós merecemos a punição. O nosso coração, ó Senhor, não nos engana a tal ponto de não vermos o quão pecadores somos e que nada merecemos do Senhor. Mas foi a tua graça, Senhor, que nos deu o privilégio de estarmos aqui juntos, reunidos para cultuar o teu nome. Foi a tua graça, Senhor, meu Deus, que nos colocou como família do Senhor, como povo teu. E que o Senhor nos ajude nesta caminhada a não esquecermos que nada temos a te oferecer, ó Deus, que nada somos em tua presença, pois, como dizia o salmista, diante de nós estão os nossos pecados. Por isso, Senhor, meu Deus, abre os olhos de cada um de nós aqui nesta noite, para sabermos que é aos teus pés que nós devemos estar. Aos teus pés. Pois o Senhor é digno de honra e de nossa adoração. O Senhor é digno do nosso louvor e da nossa gratidão. Guarda-nos, Senhor, de pecarmos contra Ti. Guarda-nos, Senhor, de nos afastarmos de Ti. E resgata nesta noite as ovelhas perdidas da casa de Israel. Assim nós te oramos, em nome do Senhor Jesus.